Nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Pater noster, qui es in cielo, sanctificetur nomen tuum, adveniat tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra, pane nostrum quotidianum nobis hodie, et dimitte nobis vita nostra, sicut nos dimittimus vitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationis, et libera nos a malo. Amém. Domina nostra Fátima, ora pro nobis. Nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Meus caros, Deus os abençoe. Mais uma vez estamos aqui para essas aulas de Natal, essa segunda aula, para falar sobre a dupla geração do Verbo de Deus, a geração eterna do Filho de Deus, do seio do Pai, gerado desde a eternidade no seio do Pai, e gerado no tempo no seio de Maria. E como essa dupla geração do Verbo está expressada na liturgia de Natal, especialmente na missa da noite de Natal e na missa do dia de Natal. Então isso é muito interessante de vermos como a Igreja, a Santa Igreja nos educando, né, nos conduzindo para o mistério de Cristo, menino nascido em Belém, não nos faz esquecer da sua divindade. Ao mesmo tempo, quando nos faz contemplar, né, com alegria a sua divindade, a sua glória, não deixa nos esquecer da sua humanidade, da carne, né, como a nossa carne, que ele assumiu, porque sempre houve, de modo especial no início da Igreja, a tentação de desconsiderar a humanidade de nosso Senhor Jesus Cristo. Desde o início, né, das primeiras heresias negavam a verdadeira humanidade de Cristo. Como assim Deus assumiu uma carne, né? Mas também houve heresias que negaram a divindade de nosso Senhor. Como assim? É um Deus feito homem? Como assim um Deus trino? Né? A dificuldade de entender o dogma, a verdade de que Deus é trino, são três pessoas distintas na unidade da natureza. Então, de uma forma a nos conduzir para esse mistério, isso que eu gostaria de fazer hoje, a fim de, assim, não como católicos, né, sermos equilibrados e contemplarmos com o mesmo amor e devoção esse mistério, não só considerando a humanidade, não só considerando a divindade, mas considerando a pessoa do Verbo na unidade da divindade e da humanidade, uma única pessoa e duas naturezas. E assim nós vemos que é possível nos unirmos a Deus. Se o Verbo de Deus, o próprio Deus, se fez homem, então é possível que nós, que não somos deuses, né, somos homens, somos seres humanos, pela graça de Deus, podemos participar da natureza divina, como diz a segunda carta de São Pedro. Podemos ser divinizados, não pela natureza, mas pela participação na natureza divina. Assim como nós, pelo batismo, somos filhos de Deus, não por natureza, porque o único Filho de Deus por natureza é a segunda pessoa da Trindade, mas por participação, por adoção, e a adoção nos dá os direitos de filho, mesmo, né, é sempre bom lembrar, o filho biológico e filho adotivo têm o mesmo direito perante a lei. Então, nós temos os direitos de filhos, porque somos filhos, de fato, adotivos. Pois bem, lembrando que o ofício de Natal, o ofício litúrgico de Natal, tem 3 missas. A missa da noite, chamada também de missa do galo, né, que celebra o nascimento do Senhor em Belém, o Evangelho relata o nascimento de Nosso Senhor em Belém, as circunstâncias do porquê eles estavam em Belém, da gravidez de Nossa Senhora já bem avançada, o recenseamento de César Augusto. Então, São José tinha de ir a Belém, porque era o seu lugar de origem, por consequência, sua esposa tinha de ir junto, para lá serem contados oficialmente pela burocracia romana, e completaram-se os dias. Maria deu à luz num estábulo, porque não tinha lugar para eles na hospedaria, de tal forma a cidade estava abarrotada, né? Muita gente, São José, certamente, sendo ali natural, né, sendo de Belém, ele tinha parentes lá, mas tinha tanta gente que foi para lá por causa desse recenseamento, que não tinha mais lugar, a cidade estava apinhada. Então, o único lugar possível para ficar foi dentro do estábulo, né, que geralmente aproveitavam de rochas, de cavernas naturais, né, não caverna, mas gruta mesmo, né, que se forma, aproveitavam aquela estrutura natural e faziam uma estrutura ali para colocar os animais ali dentro, uma cobertura e tudo mais, de alvenaria também, de madeira, para colocar os animais ali dentro. E foi o lugar que sobrou, que tocou, pela providência divina, ao menino Deus, né?
o lugar que o trouxe à luz. Então, onde a luz se fez, onde a luz não se fez carne, né, porque a encarnação aconteceu na hora da anunciação, mas na hora em que a luz veio à luz, né, em que Nossa Senhora deu à luz do mundo, né, como sabemos. E também, então, a missa natal tem a segunda missa, que é a missa da aurora, onde se destaca a luz que brilha para nós no Natal, que é celebrada no romper da aurora, ali pelas 6 da manhã, e a missa do dia de Natal, propriamente a missa do dia. Cada uma delas com leituras distintas, com introitos distintos, graduale, né, e também antífona de comunhão, antífona de ofertório, diferentes. Pois bem, e nessa liturgia, mas aqui eu gostaria de falar das duas missas, deixando nesse momento de lado a missa da aurora, mas falando da missa da noite de Natal e a missa do dia. Pois bem, na missa da noite de Natal, nós temos o seguinte introito. Eu peço ao Nelson que coloque na tela. Nós temos esse introito, quer dizer, a oração que é cantada, que está no missal, e que é cantada no início da missa. Dominus dixit ad me, filhos meus, est tu, ego ode genuite, quare fremuerunt gentes, et populi meditate sunt in ania. Glória Patri, daí a mesma coisa. Dominus dixit ad me. E o que quer dizer esse introito? O Senhor me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Porque se envaidecem as nações e os povos maquinam coisas vãs, e aí, glória ao Pai, e de novo, né, a mesma antífona. É até muito bonito pegar, por exemplo, algumas missas pontifícias, né, e aquele na Basílica de São Pedro, aquelas vozes, não sei como vai ser esse ano, né, com essas limitações todas, mas aquelas vozes do coro, né, cantando, e a melodia gregoriana dá um ar tão majestoso para essas palavras, mas entender então qual é o significado delas. Em primeiro lugar, essas palavras são tiradas do Salmo 2º, ambas do Salmo 2º. Eu peço ao Nelson que volte para a câmera, por favor. Então, no Salmo 2º, os seguintes versículos, versículo 7 e o versículo 1. Então, Dominus dixit ad me, filhos meus, estu, ego ode genuite, é do versículo 7. A outra parte é o versículo 1 do Salmo 2º. Então, aqui se destaca a geração eterna do Filho de Deus. Então, Deus é verdadeiro, o Filho de Deus é verdadeiro Deus eterno com o Pai e com o Espírito Santo. Então, essa frase, que é do Salmo 2º, que era uma referência ao rei Davi, o contexto então da conspiração do mundo contra o ungido de Deus. Deus colocou um ungido e os reis da terra todos se reúnem para conspirar contra ele. E Deus se ri, fala o salmista, né? Deus se ri e fala, no sentido assim, vocês não vão conseguir destruir meu ungido, porque foi eu mesmo que o constituí e o consagrei. E aí ele fala, né? Disse o Senhor me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Tu és meu filho, e eu hoje te gerei. Essa palavra, então, chegou à plenitude do significado dela com a vinda de Cristo. Lembrando no batismo do Senhor, este é meu filho amado, no qual eu pus o meu agrado. Né? Vocês podem ver que é o Senhor eterno falando do seu Filho, que é eterno com ele, quer dizer, a geração eterna do Filho de Deus. É o que está destacado nesse introito. Porque quando o salmista, quando escreveu e quando leram no Antigo Testamento, se entendia da seguinte forma: está falando do rei Davi, da conspiração dos ungidos de Deus, tanto de Davi quanto dos seus sucessores que sofrem perseguição, porque Davi foi ungido rei e os seus sucessores também, mas Deus cuida do seu rei, porque foi ele mesmo que o consagrou. Então eles entendiam dessa forma. E o rei era tido como filho, né? Como alguém que tinha uma proximidade maior com Deus pela sua
consagração como rei. Mas essa frase e esse salmo no seu conjunto chegaram à plenitude do seu significado mais profundo no fato de que o hoje é a eternidade, em que o Pai gera o Filho. E esse hoje é o eterno hoje, porque na eternidade não tem tempo. Então, eternamente, no hoje de Deus, o Filho é gerado pelo Pai, e o Pai gera o Filho. Então, uma referência à eternidade das pessoas divinas, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, nós começamos com a geração eterna do Filho, mas, quando avançamos para as leituras, sobretudo para o Evangelho, quando o Evangelho relata o nascimento de Jesus em Belém, e falando das circunstâncias e tudo mais, ele é apresentado como filho de Maria, como um ser humano, verdadeiro homem, que nasceu verdadeiramente num parto verdadeiro, de uma mulher verdadeira, com uma carne verdadeira. Então, na mesma liturgia, na noite de Natal, a igreja nos coloca no introito, falando da geração eterna do Verbo de Deus. E no Evangelho, falando da geração humana, da geração carnal do Filho de Deus. Lembrando que a dupla geração do Verbo é maravilhosamente explicada por São Leão Magno na sua carta a Flaviano. Escreve para Flaviano, que era o patriarca, né, o bispo de Constantinopla na época, para resolver o problema, né, da heresia do monofisismo, que falava que a natureza divina como que assimilou a natureza humana de Cristo. É uma heresia que na prática negava a humanidade de Cristo, que falava que a natureza divina, sendo maior que a natureza humana, a assimilou como uma gota de água é assimilada pelo oceano. E São Leão Magno, lá no ano ali perto do ano 451, já às vésperas do concílio de Calcedônia, e ele dá toda a sustentação teológica para a decisão do concílio, que defende a fé verdadeira. Fala gerado, né, eternamente no seio do Pai, gerado no tempo, no seio da Virgem Maria. São Leão Magno fala consubstancial ao Pai, segundo a divindade, consubstancial a nós, quer dizer, da mesma substância nossa, segundo a humanidade. As duas naturezas unidas de um modo inseparável, mas ao mesmo tempo sem confusão. Isso é importante. Não tem como separar a natureza divina da natureza humana de Cristo, mas também não tem confusão, de modo assim a falar, está tudo confuso, misturado, porque a natureza humana continua a natureza humana e a natureza divina continua a natureza divina. Não surge uma terceira natureza. É um semideus, por exemplo, né? Um homem misturado com Deus. Não. As duas naturezas, a verdadeira humanidade e a verdadeira divindade, permaneceram unidas em Cristo e continuam unidas para toda a eternidade, e assim vai continuar sendo. Ao escolher se fazer homem, o Verbo de Deus escolheu para sempre estar unido à natureza humana. Então é assim que será por amor a nós, para a glória da Trindade e para a nossa salvação. Então não tem mistura nem confusão entre as naturezas, ou seja, nem a divindade é aniquilada pela humanidade, nem a humanidade aniquilada pela divindade. A maravilha da encarnação, que é uma obra do Espírito Santo no seio de Nossa Senhora. Então, parecem, para quem olha assim, sem a consideração da grandeza da fé do mistério cristão, do centro da nossa fé, que é a encarnação, que é a paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, pode ver contradição entre uma coisa e outra, porque pode ver assim, então ele é o Senhor eterno, eu hoje te gerei, todos os reis da terra se voltam contra ele, mas ele vence todos. Como então ele nasceu na pobreza de Belém? Como então, quando veio ao mundo, ele escolheu nascer na pobreza de Belém, num estábulo mal cheiroso, numa indignidade, até uma pessoa muito pobre nasceria numa condição melhor do que a que ele nasceu? Por que essa forma? Aí é uma palavra que muitos santos gostam de usar de modo especial, né, os santos padres, a condescendência, né? Descer junto, né? Descer, né, ao nível
do, do, da, de uma pessoa, de alguém inferior, por amor. Por amor, não por necessidade de se afirmar, mas como uma pessoa que finge, que afeta humildade, que afeta a pobreza, para parecer virtuosa, né? Não, é a condescendência por amor, com a intenção de salvar a pessoa a quem diante de quem se inclina. Então, a condescendência de Cristo por amor a nós. Podemos imaginar, então, ao mesmo tempo, o drama no coração de São José de Nossa Senhora, de não encontrar um lugar onde pudesse colocar o seu Filho divino, onde ele pudesse vir à luz, vir ao mundo de uma forma digna, mas sabendo que Deus estava cuidando de tudo, sabendo que aquilo estava nos planos de Deus, mesmo que eles não entendessem por quê. Então, o menino Deus nasceu no estábulo, foi o melhor lugar que se pôde encontrar naquela circunstância difícil, e o prefácio, o presépio é a nossa grande maravilha do Natal, que encanta a todos, mesmo os pagãos, mesmo os indiferentes à fé, se maravilham diante do presépio, diante da simplicidade, da bondade do Deus menino, como diz alguns autores medievais, se não me engano, como Guilherme de Saint-Thierry, é que Deus notou que o homem tinha medo dele, né? Tinha a sua grandeza, afetava a proximidade do homem, porque então é muito grande, é muito elevado. Deus é a majestade, é a grandeza, é infinito. Como eu vou me aproximar de Deus? Então, diz Guilherme de Saint-Thierry, então Deus se fez uma criança para que o homem perdesse o medo de se aproximar de Deus, para que a gente perdesse o medo, quebrasse as barreiras para nos aproximar de Deus, porque Deus criança só fala assim: me amem, né? Ele vem mendigar, implorar o nosso amor, me amem, né? O que uma criança vai fazer de mal para alguém? A criança divina ali diante de nós. Então, essa é a dimensão da condescendência por amor de nós, né? Indo para a missa propriamente do dia de Natal, eu peço, então, ao Nelson que coloque na câmera, para a gente, ou melhor, na tela, para nós vermos, então, o outro texto. Então, a noite de Natal, lembrando, o introito falando do nascimento eterno de Cristo. Já a leitura falando do Evangelho, falando do nascimento humano de Cristo. Na missa do dia de Natal, é o contrário. O introito fala do nascimento terreno, do nascimento humano do Filho de Deus. Já o Evangelho fala, é o prefácio de São João, quando fala que o Filho, que o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus, e num dado momento, né, se fala, o Verbo se fez carne e habitou entre nós e nós vimos sua glória. A glória que ele tem desde a eternidade, enfim. Então, esse texto aqui é o famoso Puer Natus Est Nobis. Vocês podem encontrar com facilidade na internet. Puer Natus Est Nobis et Filius Datus Est Nobis, cuius imperium superumerum eius, et vocabitur nomen eius mai concilii angelus, cantate Domino canticum novum, quia mirabilia fecit. Aí, Glória Patri, Filho et Spiritui Santo, e de novo, Puer Natus Est Nobis. Então, meus caros, o que acontece aqui? A igreja nos coloca no início dessa missa para nos lembrar que nosso Senhor nasceu na carne, né, de modo verdadeiro. Então, essa primeira parte é tirada do livro do profeta Isaías, no capítulo 9, no versículo 6, que fala justamente isso: um filho um menino nasceu para nós e um filho nos foi dado, sob cujos ombros está o império, né? Ele carrega a realeza sobre os seus ombros. E ele é chamado grande conselheiro, né? Conselheiro maior. Então, importante repito, como há um equilíbrio da liturgia em nos apresentar a verdade da divindade de Cristo e a verdade da humanidade. Então, ele será chamado o anjo do grande conselho, como está aqui na tradução
do missal cotidiano vesperal. E esse versículo seguinte é tirado do Salmo 98, né? Um salmo de louvor a Deus. Cantai ao Senhor um canto novo, porque ele fez prodígios, porque ele fez maravilhas. Então, aqui nós temos um apanhado de dois textos, de dois livros diferentes do Antigo Testamento. Aqui, Isaías anunciando esse menino misterioso, de quem se fala que é o príncipe da paz, pai dos tempos futuros. Continuarmos os versículos seguintes dessa parte de Isaías, desse capítulo de Isaías, vai falar isso. Conselheiro admirável, príncipe da paz. Então, quem é esse conselheiro admirável, príncipe da paz? Qualquer rei, por mais santo que seja, pode ser chamado de príncipe da paz, pai dos tempos futuros? Conselheiro admirável? Né? Não. Aqui era uma profecia também de Cristo. Isaías não tinha noção disso, mas Deus, que escrevia por meio dele, que o inspirava a escrever, também preparava que no tempo certo, na plenitude dos tempos, quando o Senhor veio ao mundo, essa profecia também se cumprisse. Então, já em outro livro, nós temos uma profecia de Jesus Cristo, do Messias, no Salmo 2. Nós temos outra profecia em Isaías 9:6. Nós temos outra profecia, que é aqui no caso da alegria que se manifesta pelas maravilhas que se realizam no Salmo 98. Então, é a riqueza da liturgia da nossa igreja, da igreja de Cristo, melhor dizendo, porque é de Cristo. Peço ao Nelson que volte para a nossa câmera. Pois bem, meus caros, o Evangelho recolhe um trecho como eu disse, do prefácio de São João. E o prefácio tem o auge naquele momento, né? Versículo 14, João 1, versículo 14, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava junto de Deus, e o Verbo era Deus. Tudo foi criado por meio dele, sem ele nada foi feito. Fala de São João Batista, que anunciou que ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz, até que finalmente se fala, né? E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos sua glória, glória de Filho unigênito. Né? Porque a graça, a lei não foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade nos vieram por Jesus Cristo. Ninguém nunca viu a Deus, mas mas Jesus Cristo, né, o Senhor, veio revelar o próprio Deus e a sua bondade para conosco. Então, só pegando aqui um trecho do prefácio para ficar bem ilustrado isso, né? Inclusive, é o trecho da missa, na missa antiga, missa tradicional, que é rezada no final da missa. Toda missa nós ouvimos, no rito antigo, nós ouvimos esse prefácio, que esse trecho do Evangelho. Inclusive, no dia de Natal, não se reza o último Evangelho, porque já é lido no coração da missa ali, né, dentro da missa, na hora do Evangelho. Então, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, né? E nós vimos a sua glória, a glória do Filho unigênito, cheio de graça e de verdade. Começando no princípio era o Verbo, e o Verbo estava junto de Deus, e o Verbo era Deus. Então, enquanto o prefácio, Puernatus est nobis, nos fala da geração humana, terrena de Cristo, o Evangelho nos fala das duas. Nos fala da geração eterna, no princípio era o Verbo, ou, depende da tradução, no princípio era a palavra estava junto de Deus, e a palavra era Deus. E, ao mesmo tempo, fala, né, nesse versículo muito interessante, que é o mais importante, tanto é que na missa nós nos ajoelhamos fazendo a genuflexão quando ele é rezado, né, quando ele é pronunciado, et verbum caro factum est vitavit in nobis, porque é o momento da encarnação. Tanto é que no creio, quando se menciona a encarnação, também a nossa fé na encarnação, que o Verbo se fez carne, no seio da Virgem Maria, também nós nos ajoelhamos, porque é o mistério mais profundo, a união entre o divino e o humano, entre o infinito e o finito, entre a grandeza, a majestade e a miséria. Tudo isso na perfeição do homem-Deus, nosso Senhor, o Deus menino, o Deus crucificado,
o Deus sepultado, o Deus ressuscitado, por amor a nós. Então, meus caros, né, nunca nos esqueçamos dessa verdade. Eu até recomendo que vocês busquem, né, o quanto antes, agora no tempo do Natal, duas recomendações que eu faço: buscar cantos natalinos tradicionais, como, por exemplo, em francês nós temos o Il est né le divin enfant, né? Il est né le divin enfant. Isso aí vocês podem achar com muita facilidade. Nasceu o divino menino, né? Nasceu o divino menino. Tem também aquele Minuit Chrétien, né? É, é, que tem vários idiomas também. Em português, nessa melodia também tem, mas eu não me lembro como que é a letra em português. Mas Minuit Chrétien, né? Quer dizer, meia-noite cristão é a hora solene quando aconteceu a nossa salvação. Da Itália, nós temos aquele tradicional de Santo Afonso, Tu scendi dalle stelle, né? Tu scendi dalle stelle, né? Que nós temos, inclusive, algumas gravações no Vaticano, que se canta na missa de Natal, toda noite de Natal. Para o italiano, não tem Natal se não tem Tu scendi dalle stelle, né? Como nós, o Noite Feliz, que aliás, também é um canto popular no mundo inteiro, e cada um tem a sua, com a mesma melodia, tem letras que variam, que são um pouco diferentes, mas que nos elevam, né? Elevam nossa alma na noite de Natal e ao longo do tempo do Santo Natal. E é importante dizer, na continuação da aula anterior, que falamos da humildade, da alegria, que nós vemos nas pessoas, os personagens dos evangelhos da infância, de modo especial Nossa Senhora e São José, a alegria e a humildade, nós vemos também o silêncio. É importante dizer que tanto a geração eterna do Filho de Deus acontece no silêncio, como a geração eterna, a geração terrena do Filho de Deus, a geração humana do Filho de Deus, no seio de Maria, acontece de modo silencioso, né? Se alguém estivesse diante de Nossa Senhora naquele momento, não viria nada de diferente acontecendo. Foi no silêncio total, nenhum barulho sendo feito, nenhuma luz aparecendo. Mas aconteceu um milagre maior, que é a união entre Deus e homem, a mesma pessoa, né? Duas naturezas, uma única pessoa. E também o nascimento, foi a geração na hora da anunciação do anjo, e o nascimento em Belém também aconteceu no silêncio da noite. Se alguém dos grandes deste mundo não relatou aquilo nas suas atas, né, nos anais dos seus palácios, das suas decisões políticas, das suas crônicas, enfim, isso não aparece. Mas o maior fato da história da humanidade, né, depois da crucifixão, morte e ressurreição de Nosso Senhor, é o nascimento de Deus, e aconteceu no silêncio. César Augusto não mencionou, Herodes não mencionou, depois que o chamou a atenção, porque chegaram os magos, mas no momento em si não houve repercussão. Nós vemos então como as maravilhas de Deus acontecem no silêncio e como o diabo gosta de fazer barulho. Então, que também tiremos um fruto espiritual dessa aula, que do dogma passemos ao coração, né? De conhecendo a verdade, isso nos leve a amar mais a Deus e a nos dar mais a Deus, buscando a santidade, correspondendo à nossa vida, à sua santa vontade. Então, um fruto que nós podemos tirar disso, meus caros, é a confiança em Deus, em fazer os nossos deveres no silêncio, confiar no poder do silêncio, da oração, da intimidade com Deus, da visitação ao Santíssimo Sacramento, de cumprir as obrigações mesmo quando ninguém está vendo, de saber que a nossa pequenez é capaz de mudar o mundo. Uma pessoa santa, a graça de Deus, pode mudar o rumo da história humana. Vai vencer de qualquer forma, vai vencer com Deus, mas que os poderosos façam barulho. O Salmo 2 está se realizando hoje, né? A perseguição a Cristo, nosso Senhor, a crise interna na Igreja de Cristo, tudo isso são o barulho, né?
do demônio querendo nos intimidar, nos fazer ter a impressão que nós estamos perdendo, que Deus está perdendo, que o menino Deus, na verdade, está sendo excluído, enxotado e vai perder, né? Mas nós sabemos que Deus se ri, como diz um santo padre, ele fala assim que quando Deus se ri, significa que Deus está mandando os seus santos. Deus se ri dos poderosos dessa terra, mandando os seus santos, de modo especial os mártires, que vencem os poderosos da terra. Nas aparências, não, nas aparências perdem. Mas na realidade eterna e verdadeira e definitiva, eles vencem. Então, se formos santos, se não nos deixarmos abater pelo desespero, se formos tenazes, né? Quer dizer, firmes na nosso amor a Deus e querendo crescer na santidade, nós vamos vencer. Porque os reis da terra vão fazer barulho, inspirados pelo demônio, vão agitar a nossa vida, deixar o nosso mar turvo, ele quer fazer parecer que ele é mais forte do que ele de fato é, mas nós não nos deixaremos intimidar por isso, porque sabemos que no silêncio da oração, no silêncio do cumprimento diário dos nossos deveres, no silêncio da busca da santidade, da nossa pequenez, fazendo as nossas coisinhas pequenas, nós estamos vencendo o mundo, vencendo os poderosos deste mundo. Então, desejo a todos um feliz e santo Natal, que Deus os guarde nesse dia tão feliz, e lembrando que Natal tem oitava, então, terminando o dia de Natal, para nós é Natal, o mundo vai ficar de ressaca, acabou o Natal, 26 de dezembro não é mais Natal, mas quem é cristão, católico de verdade, sabe que o Natal continua na oitava, até o dia 1º de janeiro, e também o tempo do Natal, que vai até meados de janeiro, terminando com a festa do batismo do Senhor, ou também chamado comemoração do batismo do Senhor. Vamos rezar então a Nossa Senhora, pedindo a ela que nos conceda bons frutos espirituais, de perseverança, de paciência e de tenacidade em cumprir os nossos deveres, por amor a Deus, por amor ao próximo. Ave Maria, graça plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amém. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amém.